E aí, pessoal, tudo certo? Olha, eu não sei se vocês notaram, mas pra mim eu tô com a sensação de que o canal tá parado. Talvez porque eu sou um pouco apressado e eu achei que até hoje, segunda-feira, quando eu tô gravando esse áudio, a gente já teria chegado nos 200 inscritos. E na verdade eu até perdi um e isso quase me fez um surto. Então eu tô gravando esse vídeo de forma mais leve, sem roteiro até, só com o livro do jogador para me guiar como base. E hoje eu quero falar sobre o bruxo. Como eu falei antes, o bruxo eu vou falar antes do summoner barra invocador, porque ele tem uma dinâmica parecida com uma ideia que eu vou falar durante o vídeo. Mas hoje a gente vai falar de fantasia por trás da classe, a função dela em jogo, os detalhes de classe, as magias, porque ele é um conjurador, e alguns talentos. Um detalhe sobre as magias é que eu provavelmente vou falar menos que as do mago, por um motivo que vocês já vão ver. E principalmente da minha opinião pessoal sobre a classe. Mas, enfim, vamos pro que interessa. Deixa o like, se inscreve e vamos nessa. Bem, em primeiro lugar, o que seria a fantasia do bruxo? O bruxo é o cara que pula as regras, ele fura a fila. A magia em Pathfinder sempre pede um sacrifício, seja anos de estudo, uma devoção à natureza, uma divindade, ou um autoconhecimento em lendas, respectivamente mago, druida, clérigo e bardo, nesses exemplos. O bruxo é o cara que não faz isso. Ele, ao invés de estudar ou fazer alguma coisa, ele fez um contrato com uma entidade poderosa. Não necessariamente um demônio, como é o estereótipo da classe, mas com alguém que tem o poder de conceder magias para ele. E é o básico de um senhor dos contratos. Você você tem aquele negócio, mas você fica vinculado ao seu patrono de alguma forma, né? Talvez sua alma, talvez seu nome, porque fadas se importam com o nome das pessoas, ou alguma coisa assim. Bem, mecanicamente falando agora, o bruxo, ele também tem a função de ultra retaguarda. Ele também, como mago, tem uma quantidade baixíssima de vida, ele não serve para tancar, mas ele tem uma utilidade um tanto alta, né? Ele pode ser DPS, pode ser controle, pode ser até cura, porque ao contrário do mago, o bruxo é meio que um coringa. E vocês vão ver do que eu tô falando quando eu falar das características de bruxo. Eu diria que o bruxo seria um pau para toda a obra da magia. Ele tem ele pode cumprir qualquer função que tá faltando no time. Ok, vamos falar das características de classe agora. O que ele ganha? Bem, no nível 1, o atributo-chave é inteligência. Os pontos de vida são 6, mais constituição por nível. Nas perícias iniciais, você é treinado em percepção, treinado em fortitude e reflexos e especialista em vontade. Nas perícias, você é treinado em uma perícia especial, que eu vou falar depois, e treinado em 3 mais inteligência adicionais, ou seja, com mais 4 no nível 1, você é treinado em 7. Ataques, você é treinado em ataques desarmados e armas simples. Defesas, você não sabe usar armadura, só é treinado em defesa sem armadura. E além da CD de classe, que todo mundo tem, você é treinado em
bônus de ataque mágico e CD de magia, porque você é um conjurador. Já as habilidades mesmo, elas são bem especiais. As primeiras duas interagem entre si. A primeira é o seu patrono. O seu patrono é quem te deu a sua magia. E como você pode ter qualquer entidade poderosa como um patrono, você tem várias coisas diferentes. Inclusive lista de magia. Esse é o fator coringa, pau para toda obra que eu falei que o Bruxo tinha. Ele pode ser de qualquer tradição mágica que você quiser. E a segunda coisa é que o seu patrono vai te dar um familiar que é diretamente ligado a você. Você recebe um familiar especial que tem umas regras adicionais e ele funciona como Grimório. Você vai ter uma lista de magias preparadas ali e você, na hora de preparar suas magias, tem que preparar da lista que o seu familiar sabe. E o seu familiar é imortal. Se ele morre, ele é reencarnado na próxima preparação diária. O resto do nível 1 é bem parecido. A diferença principal é que o seu familiar pode aprender magias de qualquer lista de magias, independente de qual seu patrono for. Então você literalmente pode aprender todas as magias do jogo, se possível. E um detalhe, você tem magias de sortilégio no nível 1, que basicamente são magias de foco para o seu bruxo. Ele pode também usar truques mágicos de foco. Um truque de foco, ele funciona como uma magia de foco normal, só que ele é bem mais fraco e não gasta pontos de foco. A diferença é que você pode gastar um ponto de foco para dar um upgrade nesse truque, como se fosse uma magia de foco de verdade. Bem, a partir do nível 2 é algo mais parecido com as outras classes. No nível 2 e a cada par você recebe o talento de bruxo e talento de perícia. No nível 3 e a cada 4 níveis você recebe um talento geral. No nível 3 e a cada 2 níveis você recebe um incremento de perícia. No nível 5, um talento de ancestralidade. E de novo a cada 4 níveis. Desculpa o corte abrupto, eu achei que teria outra coisa, mas agora, a partir daqui, são só upgrades. No nível 5 você ganha aumento de graduação em fortitude, você vira especialista. No nível 7 você se torna especialista em bônus de ataque mágico e CD de magia. No nível 9 você recebe especialidade em reflexos. No nível 11 especialidade em percepção e em armas simples e ataques desarmados. No nível 13 você se torna proficiente especialista em defesa sem armadura. E no nível 15 você se torna mestre em bônus de ataque mágico e CD de magia. E no nível 19, além de você ganhar um espaço especial de 10º círculo, você se torna lendário em CD de magia e bônus de ataque mágico. A coisa mais diferente que você tem é no nível 17, que além de aumentar sua graduação para mestre, quando você joga um sucesso em uma salvaguarda de vontade, ao invés disso você tem um sucesso crítico. Agora vamos falar de talentos aqui. Olha, eu vou ser sincero, não tem como eu falar de magias aqui. Você tem acesso a todas as listas de magia. E eu já fico penando com uma só. Eu vou deixar para falar de magias em outras classes específicas. No lugar, eu quero falar dos patronos do bruxo.
principalmente dos patronos que estão no livro do jogador, que são os que eu conheço. Para começar, a gente tem o Guardião da Fé Irrefreável, que é um patrono baseado na sua força de vontade. Ele é um patrono divino, então você recebe perícia em religião, e a lição dele é: você recebe o truque mágico aliviar o coração, e o seu familiar aprende comando. E o seu familiar em específico, quando você conjura ou sustenta uma magia de sortilégio, é uma criatura voluntária a ele, pode receber pontos de vida temporários igual a 2 mais metade do seu nível, que dura um turninho ali. Então ele é baseado em você segurar as pontas pelos outros. O segundo patrono é o Sentinela dos Ermos. Ele é basicamente uma voz rangindo como as árvores, ao mesmo tempo que se move com a graça da natureza. Ele é um patrono primal, então sua perícia é natureza. A sua lição é que você recebe a magia de sortilégio Palavra dos Ermos, e o seu familiar aprende convocar animal ou convocar planta ou fungo, a sua escolha. E quando você conjura uma magia de sortilégio, o seu familiar recebe faro impreciso, sentido sísmico ou sentido de ondas, que é basicamente você sentir a vibração no ar, com alcance de 18 metros até o seu próximo turno. E ele pode apontar como uma ação livre, então você pode revelar a posição para outras pessoas. O inscrito, piada com o YouTube, por favor, não. O inscrito é uma figura misteriosa que se comunica através de glifos. Ele não tem fala. Ele é um patrono arcano, então sua perícia é arcanismo. Você tem a magia de truque discernir segredos, e o seu familiar aprende arma rúnica. O talento do familiar é que quando você conjura ou sustenta um sortilégio, o seu familiar consegue criar runas mágicas que permitem ele fornecer flanco para você ou um dos seus aliados, como se ele fosse capaz de atacar, porque familiares não costumam atacar. Isso tem um traço visual. O próximo patrono é o Ressentimento. Ele é uma figura que só se comunica por uma sensação: o desejo de ver cada pessoa sendo derrubada e cada alecrim dourado esmagado. Sério, essas são as palavras do livro. Ele é um patrono da lista ocultista, ou seja, sua perícia é ocultismo. Você ganha o truque mal olhado, e o seu familiar aprende enfraquecer. E o talento de familiar é o seguinte: quando você conjura ou sustenta um sortilégio, você escolhe uma criatura perto do seu familiar e amaldiçoa ela, prolongando efeitos negativos por uma rodada. Mas isso só funciona em coisas que têm efeitos específicos. Por exemplo, tem que durar exatamente 1 minuto, e daí você estende por uma rodada, ou até o fim do turno. O próximo é o Silêncio Invernal. Esse é um literal bloco de gelo. Não literal, mas ele se comunica através do frio e da falta de calor no geral. Ele é um patrono primal, ou seja, perícia de natureza, e você recebe o truque de sortilégio gelo duradouro, e o seu familiar aprende lufada de vento. E o efeito do familiar é quando você conjura ou sustenta um sortilégio, você causa uma explosão centrada no seu familiar, e aqueles quadrados em volta dele se tornam terreno difícil até o início do próximo turno.
O próximo é a Sombra Inconstelada. Mano, Paizo, de onde você tirou esse nome? Eu posso resumir ele como um demônio da paralisia do sono, porque o livro diz literalmente que o seu primeiro contato foi na hora das bruxas, ou seja, 3 da manhã, durante uma paralisia do sono. Ele usa as palavras paralisado pelo sono. Enfim, ele é um patrono ocultista, da perícia de ocultismo. Você recebe o truque de sortilégio, Mortalha da Noite, e o seu familiar aprende medo. Olha, como eu falei, não preparei um roteiro para esse vídeo, mas só de ver que ele dá medo, que causa a minha condição favorita, assustado, já tá me dando uma batidinha no coração. Eu acho que meu próximo personagem vai ser um bruxo dele. Enfim, o efeito do familiar é quando você conjura ou sustenta uma magia, você causa assustado 1 a um inimigo a qual o seu familiar esteja ocultado, escondido ou indetectado. Ou seja, você pode mandar seu familiar se esconder e ele causa um bu no inimigo. Novamente, eu amo a condição assustado, então está perfeito. E por fim, o Tecelão do Destino. Mano, se isso não for algum nome alternativo para Pharasma, eu não faço ideia. Ele é o cara que, como o próprio nome diz, ele tece os fios do destino, as escolhas, e ele cuida dessa parte. Ele também é ocultista, com a perícia de ocultismo. A sua lição faz com que você aprenda guiar o destino como um truque mágico, e o seu familiar aprende golpe certeiro. Nossa, eu não sabia que tinha True Strike no Pathfinder, mas tudo bem. Por fim, o seu familiar, quando você conjura ou sustenta um sortilégio, uma criatura, à sua escolha, recebe +1 na CA ou -1 na CA, à sua escolha, até o início do próximo turno. Ok, eu falei muita coisa no áudio passado e espero que não tenha ficado confuso, mas agora sim vamos falar dos talentos de verdade. O primeiro que eu achei interessante, vírgula, é o Cacarejo, que basicamente te dá uma magia com o mesmo nome, que faz com que você possa, como ação livre, sustentar uma magia. Eu acho um pouco curioso gastar um ponto de foco só pra isso, mas eu entendo que pra quem joga de maguinho, ou nesse caso de bruxinho, vai querer sustentar umas magias desse jeito. O segundo que eu quero falar também é contra mágica. Assim como eu falei do mago, você vai querer poder neutralizar os efeitos de uma magia do seu oponente. Pro nível 2, eu gosto do talento Ocultar Magia, que faz com que você possa conjurar uma magia e por uma ação adicional, ela ganha o traço sutil, ocultando coisas como a sua voz e o seu... os seus gestos, que é o que faz você ter o traço manipular e tudo mais. E é muito bom caso você queira entrar de surdina. Eu vou pular direto pro nível 6, que é o que eu gosto também. Ele é um contra mágica, se chama Conjuração Consistente. Se uma reação fosse interromper a sua ação de conjurar, você pode fazer um teste simples CD15, ou seja, em torno dos 25%, 20% de chance da sua ação não ser interrompida. O que é só show de bola, cara. Você depende muito de magias e eu já tomei uma dessas na boca, que minha magia foi interrompida em um momento crucial por causa de um golpe reativo crítico aqui. Mas outra que eu posso falar aqui, e eu vou falar
dessas todas juntas é dos talentos que dão lições pra você. Tem o talento lição básica no nível 2, o talento de lição maior no nível 6 e, e no nível 10, lição superior. Que todos esses são baseadas em lições adicionais que você pode pegar para o seu bruxo, baseado nesses talentos. Eu não vou falar delas aqui, porque elas são muito maiores do que o normal, e esse vídeo já tá bem grande. Nível 12, tem um aqui que eu achei interessante, que ele mexe com a sua capacidade de recursos. Foco de sortilégio. Sempre que você refocar, reabasteça completamente sua reserva de foco. Ou seja, ao invés de você receber 1 ponto, você recebe até o 3. O que é muito bom, principalmente por você mexer muito com truques de foco e com magias de foco no geral. E já pulando pro nível 20, eu quero falar da habilidade Cabana do Bruxo, que eu provavelmente vou só pegar um nicho muito específico de pessoas agora, mas vocês já jogaram Maldição de Strahd? Lá tem uma personagem que tem uma casa com pernas de galinha. E é muito maluco. E é basicamente essa visão que eu tenho. Você tem uma casa de Baba Yaga. E mesmo que não seja a coisa mais otimizada, eu não vou ler ou falar tudo que tem aqui, mas seria muito maluco você conseguir sair por aí com uma casa por todo lugar. Eu espero que esse vídeo não esteja ficando muito difícil de acompanhar, por causa de eu estar sem roteiro, né? Espero que esteja na qualidade que vocês gostam. Eu só quero terminar aqui com a minha opinião. E, mano, o bruxo, ele é muito bom em cumprir a função dele, que é ser versátil na hora da criação de personagem. E eu gosto bastante da fantasia do bruxo, da ideia de você ter um patrono. E eu gostaria de até que trabalhar um pouco mais. Eu nunca realmente joguei de bruxo, mas eu tenho muita vontade de jogar. Mas bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, apesar do vídeo ser um pouco mais maluco do que o normal. Se curtiu, deixa o seu gostei, se inscreva no canal para não perder nada. E eu vou indo nessa.